Olhos nos líderes, coração em Jesus. Todos nós já tivemos alguém que marcou a nossa vida, não é verdade? Um professor, um mentor, um líder espiritual. Lembra que antigamente a gente se referia como pai na fé, mãe na fé, os nossos pais na fé, aquelas pessoas que nos levaram para mais perto de Jesus. Hebreus capítulo 13 nos chama a lembrar desses líderes que foram importantes na nossa caminhada. Esses líderes que Deus usou na nossa caminhada cristã. Deus nos chama a imitar então a sua fé. Deus nos chama a olhar para Jesus, a confiar em Jesus, que nunca muda, nunca vai mudar. Jesus é o mesmo e ele nos chama a caminhar em unidade, cuidando e zelando pela a igreja. Isso tudo para o bem da igreja, isso tudo para a glória do Senhor. Hebreus capítulo 13 está chegando ao fim. E nesses últimos capítulos, desde o capítulo 11, o autor ele apresentou vários exemplos de fé. Nós queremos agradar a Deus, por isso que nós estamos aqui. Nós queremos seguir os caminhos de Deus, aquilo que Deus espera de nós. Mas viver o evangelho aqui nesse mundo não é fácil. Não é fácil. Tem horas que a gente quer deixar que a carne prevaleça. Tem horas que vem maus pensamentos, palavras, às vezes chega aqui na boca, opa, desce, não fala. Atitudes, às vezes, que nós queremos tomar e que não vai glorificar a Deus. E o autor, ele sabia disso, e ele apresenta, então, vários exemplos de homens e mulheres que foram exemplos na fé. No capítulo 12, ele faz encorajamentos, mesmo diante da disciplina, da provação, da dificuldade, para confiar em Jesus. E no capítulo 13, então, ele vai mostrar essas evidências. Nós dizemos que somos Jesus, nós dizemos que fazemos parte da família de Deus. É como se o autor falasse, se é, como Tiago diz, mostre as suas obras. Aquele que diz que permanece nele, a Bíblia diz, deve andar como ele andou. E Hebreus 12, então, ele termina o capítulo 12 falando sobre o Monte Sião, se regozijando no Monte Sião. E Hebreus capítulo 13 parece que é aquele chamado assim, desça do monte. Saia desse momento tão bom, tão celestial, tão especial e venha viver a vida, venha viver a fé nessa comunidade, nessa vida cheia de problemas e dificuldades que nós enfrentamos. Esse contraste é proposital. Ele chama os leitores a praticar o amor, praticar a hospitalidade, a viver o evangelho no casamento, a lidar bem com o dinheiro. E na mensagem de hoje nós veremos acerca da liderança, na próxima mensagem acerca do ensino, acerca de oração. E então o autor de Hebreus quer mostrar para nós que a fé não é teórica. A fé, ela é prática. A fé, ela tem esse aspecto experimental, ela é visível, ela é cotidiana. O resumo dos versículos que nós veremos vai ser o 7, o 8 e o versículo 17. O resumo desses versículos nós podemos dizer da seguinte forma: uma igreja saudável inclui observar os líderes do passado e obedecer à liderança espiritual atual. Tudo isso fundamentado em Jesus, que nunca muda. Vamos ler juntos? Uma igreja saudável inclui observar os líderes do passado e obedecer à liderança espiritual atual. Tudo isso fundamentado em Jesus, que nunca muda. Olha como que o autor começa, então, esse novo trecho. No versículo 7, o versículo 8. Ele diz o seguinte: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E aí o versículo bem conhecido, o versículo 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O autor, então, nos chama a observar a vida dos líderes do passado e imitar a fé desses líderes. É como se o autor estivesse falando para aquela igreja e, obviamente, também para nós, que através do trabalho daqueles homens e mulheres do passado, o fato deles terem vivido Jesus, ter pregado a Jesus, é o que faz com que nós estejamos hoje aqui. Essa dinâmica, ela acontece. Deus usou pessoas no passado para que nós possamos estar aqui hoje. E aquilo que Deus está fazendo em nosso meio hoje, criando uma igreja saudável, nos usando para que essas crianças possam crescer num local onde elas possam viver o evangelho. Então, lá na frente, eles vão olhar para trás. Olha, se nós estamos hoje aqui, é porque alguém lá atrás desempenhou um trabalho para Jesus.
O meu filho, ele tá lendo os livros do C.S. Lewis, de Crônicas de Nárnia, e ele falou, pai, o primeiro livro foi muito bom, o segundo livro já não foi, mais ou menos, o terceiro, não foi legal, mas o quarto tá sensacional. E aí eu falei para ele, né, existiria o quarto se não houvesse o terceiro? Ele falou, não. Ele falou, é verdade, tem alguns personagens que entraram no livro 3 e agora eu estou conseguindo entender no livro 4. Eu falei, exatamente, a gente não pode olhar para trás e falar assim, esse episódio aqui na nossa vida, isso aqui dá para jogar fora, porque isso aqui não serviu de nada. Deus usa todas as coisas. Como Deus usou líderes lá no passado, sejam aqueles líderes que foram um grande instrumento para nós, seja aqueles líderes que foram difíceis para a gente, que Deus usou como um Saul na nossa vida, para nos lapidar. Mas eles foram importantes, fizeram parte. E aí, quando nós olhamos para trás, olhar para aqueles que foram fiéis, fiéis até a morte, num contexto onde poucos tinham acesso à palavra. O que aqueles líderes aqui, o autor diz que eles fizeram? Eles transmitiram a palavra de Deus. Eu tenho aqui comigo pelo menos 3 opções de palavra. Tem o livro físico, tem aqui no iPad, tem no telefone. Nós temos contato com a palavra, mas naquela época era mais difícil. Precisavam pessoas que ouviram e agora eles estão transmitindo com fidelidade à próxima geração a palavra de Deus. Alguém certa vez falou que o cristianismo ele está a uma geração de morrer. O cristianismo está a uma geração de desaparecer. Se nós não levarmos o evangelho a outra geração, o cristianismo morre. Obviamente isso não vai acontecer, porque Jesus está edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Mas olha o nosso desafio que é. É conosco agora, é nós transmitirmos para outra geração. Nós somos hoje, irmãos, privilegiados, mas nós corremos o risco de não valorizarmos a palavra, não fazermos devocional, não dedicarmos o nosso tempo. A nossa filosofia como igreja, em termos de pregação, é uma exposição bíblica sequencial, onde nós pegamos trecho a trecho de um livro e vamos entendendo. Seja aqueles versículos mais difíceis para nós, sejam aqueles mais fáceis, mas o nosso compromisso qual é? É pregar toda a palavra de Deus. E não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Deus deseja nos ensinar. Então nós corremos o risco de não valorizarmos, não darmos a devida importância à palavra. E é isso que o autor começou a carta no capítulo 2 falando, de nós sermos negligentes. E aí nós mencionamos que nós não nos desviamos rapidamente. Lembra disso? Nós não nos desviamos rapidamente, mas nós nos desviamos facilmente. Hoje eu não vou fazer devocional. Hoje eu não vou na igreja. Tô cansado. Hoje eu vou ficar em casa. Tô meio aborrecido com alguém. Hoje eu não vou. Facilmente nós começamos o quê? A nos desviar. Mas o que aconteceu? Parece que antes eu estava mais perto de Deus. É que pouco a pouco eu fui me distanciando da palavra de Deus. É incrível, irmãos, como nós trabalhamos com aconselhamento, ajudando as pessoas. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, a minha fé tá tão fraca, tá tão fraquinha. E nós conhecemos as pessoas. E a gente sabe, às vezes, a pessoa se ela está faltando, se ela não está participando de um pequeno grupo. E aí a gente já sabe mais ou menos o retrato disso. Porque quem é da luz se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas. Mas quando nós estamos lutando contra o pecado e nós não queremos abandonar o pecado, o que nós fazemos? Nós vamos nos distanciando da luz, para que a luz não revele aquilo que nós estamos fazendo. E às vezes as pessoas chegam e falam assim, a minha fé está tão fraca. E aí é como se a gente apostasse na loteria, né? A gente pergunta assim, como é que está a sua vida devocional? Como que você está em casa? Porque publicamente a gente já sabe como está, né? Como que está em casa? Você está lendo a Bíblia? Está buscando ao Senhor? Está meditando na palavra? E qual que é a resposta, irmãos? Qual que é a resposta? Não está. E aí a gente fala, como que você quer que a sua fé seja uma fé forte, vibrante? Porque a fé vem por ouvir a palavra. Você não ouve a palavra, a sua fé vai
enfraquecer. Como que eu e você, nós podemos ser crentes vibrantes? É olhando para a palavra, ouvindo a palavra, prestando atenção. Quando Jesus multiplicou os pães lá, e as pessoas chegaram, né? E Jesus dá aquele duro discurso, fala para as pessoas, vocês vieram atrás de mim só por causa do pão, vocês não vieram atrás de mim por quem eu sou. E as pessoas começaram a falar, nossa, esse discurso é duro, Jesus pegou pesado demais, eu vou embora. E aí elas vão embora. Jesus vira para os discípulos e fala, vocês não querem ir também? E aí Pedro dá uma resposta surpreendente. Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos, Senhor? A gente vai para o Netflix, a gente vai para o McDonald's, a gente vai para o estádio? Não, Senhor. Nada disso satisfaz a nossa alma, nada disso nos sustenta, nada disso traz esperança, nada disso traz paz. O que traz paz são as palavras de vida eterna que só o Senhor tem. Então, ouvir a palavra. Irmãos, não sejamos negligentes. Vamos dar o devido valor à palavra de Deus. William Tyndale, alguma coisa assim, eu não sei o sobrenome dele, mas William, eu vou arriscar falar Tyndale. Ele traduziu a Bíblia para o inglês para que até o camponês comum pudesse ler a palavra. Ele morreu queimado em 1536. E a sua última oração foi, Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Irmãos, hoje nós temos acesso à Bíblia. E pessoas morreram de forma cruel para que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus. Muitas vezes ela fica fechada. Muitas vezes ela fica esquecida aqui no prédio. Muitas vezes ela fica desligada. Muitas vezes no final da semana, talvez quando o seu celular dá os indícios lá de quanto tempo você gastou na internet, talvez o aplicativo da Bíblia nem aparece lá como os primeiros, mas o Instagram sim, o Face sim, porque gastou mais muito tempo nessas coisas e essa voz do mundo não nos satisfaz. Quem foram as pessoas que lhe apresentaram a verdade do Evangelho? Observe a vida dessas pessoas, olhe para elas, seja grato. Quais aspectos da vida dessas pessoas você deseja imitar? E falar, eram pecadores sim, todos aqueles que nos transmitiram a palavra, sejam nossos pais, professores, discipuladores, conselheiros, todos eles foram falhos sim, mas eles tiveram fé, eles transmitiram a palavra de Deus a nós. E a pergunta também muito importante para nós aqui é a quem eu estou transmitindo a palavra de Deus. Aquela ideia do bastão, né? Do revezamento 4x4, que tem bastante nas Olimpíadas, onde o primeiro corre e ele passa o bastão para o segundo. Ele pega o bastão, corre a sua parte e passa para o terceiro. A nossa vida aqui na Terra vai ser quanto tempo, irmãos? 80 anos? 90? 120? Para quem que você está passando o bastão? O apóstolo Paulo fala para Timóteo, encontre homens fiéis, idôneos, para que você possa passar a eles a palavra de Deus. E eles possam encontrar outros homens fiéis, para que possam transmitir a palavra de Deus aos seus filhos, os filhos dos seus filhos. O livro de Salmos diz isso, nós não esconderemos, nós vamos anunciar os maravilhosos feitos de Deus, nós vamos falar aquilo que Deus falou. Então, a quem você está transmitindo a palavra? A seus filhos? Eles podem se espelhar em você, olhar para você e falar assim, olha, meu pai não está deixando dinheiro, não está deixando casa, vai deixar uns boletos aí para mim me virar depois, nem plano funerário o pecador está fazendo, depois que morreu eu vou ter que me virar ainda para enterrar ele, mas uma coisa que ele está deixando é a palavra de Deus. Me ensinou, orou, pregou, testemunhou. Para quem você está transmitindo a palavra? Olhe para esses líderes. Aí no versículo 8, ele fala acerca de Jesus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos ver juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse texto aqui, esse versículo, ele é usado em debates teológicos acerca da cristologia, a imutabilidade de Cristo, que Jesus ele não muda. Mas é interessante que a gente não deve olhar apenas como essa característica isolada fora do contexto.
O que o autor está querendo transmitir? Esse versículo aqui é conexão, que ele está falando dos líderes da igreja para o ensino da igreja. O versículo 9, que nós veremos na próxima mensagem, o versículo 9 em diante, ele vai falar acerca do ensino. Ele vai falar, olhem para Cristo, estejam em Cristo. Então o que o autor está querendo transmitir é que a essência da fé dos líderes do passado era quem? É Jesus. E a essência da nossa fé deve ser quem? Jesus. E nós vamos transmitir isso para a próxima geração. O mesmo Jesus que sustentou os líderes no passado, mesmo aqueles que morreram por causa da sua fé, é o mesmo Jesus que vai sustentar você nos seus problemas de saúde, que vai sustentar você nos seus problemas financeiros, que vai sustentar você diante das provações e aflições. O mesmo Jesus que sustentou aquela galeria da fé é o mesmo Jesus hoje que vai nos sustentar até mesmo a morte. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É o mesmo Jesus que sustentou eles que vai nos sustentar. Jesus é o autor e o consumador da fé. Querido, fique com Jesus. Não importa o que aconteça. Não abra mão de Jesus por causa de um relacionamento. Eu já fui pastor de jovens, trabalhei com uma galera, cerca de uma dezena de jovens e adolescentes. Era um grupo muito grande. A gente via pessoas que se apegavam a Jesus e falavam, não importa o que aconteça, eu vou ficar com Jesus. E a gente via aqueles que abriam mão de Jesus por causa de relacionamentos. Não abra mão de Jesus. Não importa o que aconteça, Jesus é poderoso para te sustentar. Permaneça com Ele, Ele satisfaz o nosso coração. Observem a vida dos líderes, imitem a fé deles. Aquela fé que você admira nas pessoas, olha como eu admiro a fé que esse homem tem, essa mulher tem. Imite a fé dessas pessoas, porque a fé delas estava em quem? Em Jesus. E algo interessante aqui que o autor quer passar. Líderes vêm e líderes vão, mas Jesus é o mesmo. Jesus, ele não muda. Que os nossos olhos olhem as pessoas, observem as pessoas, mas o nosso coração esteja em quem? Em Jesus. Por mais que aqueles que a gente admira, talvez venham a tropeçar na fé, venham a desistir, abandonar a corrida, mas que o seu coração esteja enraizado em quem? Em Cristo. Mesmo que todos te abandonem, Senhor, eu quero permanecer contigo. Porque é o Senhor que me satisfaz, é o Senhor que enche o meu coração. Então olhe para os líderes, enquanto esses líderes estão apontando para quem? Para Jesus. Que a vida desses líderes lá no passado tenha sido cristocêntrica, Cristo no centro, e que a minha vida e a sua vida seja também cristocêntrica, não egocêntrica, mas cristocêntrica, tendo Jesus no centro da nossa vida. Quero fazer um exercício com você nessa noite. Não sei se você já parou para pensar, mas eu gostaria que você parasse para pensar agora. Quando você morrer, algumas pessoas vão cuidar aí do seu corpo e vão decidir aonde vão colocar o seu corpo, certo? E talvez vão decidir como que vai ser a sua lápide. Talvez eles vão decidir algumas coisas que estarão escritas na sua lápide. A minha pergunta para você é: o que as pessoas vão escrever acerca de nós? O que elas vão falar? Aqui jaz quem? Aqui está alguém que andou com Jesus, que amou Jesus, que confiou em Jesus, que não abandonou Jesus, que transmitiu Jesus, que me falou de Jesus. O que as pessoas vão nos falar? O que as pessoas, ou melhor, vão escrever na lápide acerca de nós? Que legado nós estamos deixando? Quando eu vou em algum cemitério, é interessante que Deus
Tem alguns crentes que não gostam de ir em cemitério, eu não consigo entender isso, né? Não que a gente precisa ir porque a gente sabe que a alma já está com o Senhor ou não, né? Mas ali só está o corpo, mas quando alguém precisa ser sepultado ou será sepultado, a Bíblia fala que é melhor ir nesses ambientes de luto, para que a gente lembre o final de todos, de todos. Tem pessoas que não levam crianças. A gente sempre lembrou os nossos filhos. Por quê? Porque a gente quer que eles façam perguntas. A gente quer que eles falem o que aconteceu. Cadê o tio? Cadê a tia? A gente quer que eles façam perguntas para a gente falar de questões eternas, verdadeiras, sondar o coração. E nessas ocasiões eu costumo andar nas ruas, né, do cemitério para ver o que está escrito lá. Qual o legado que nós deixaremos a outra geração? Aqui está alguém cujo coração estava em Jesus. Olhe para os líderes, tenha o coração em Cristo, e aí a gente vai pular o versículo 9 até o versículo 16, a gente vê na outra mensagem, porque no versículo 17 ele fala sobre líderes de novo. Olha o versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O autor agora ele está falando para obedecer aos líderes atuais, não apenas olhar para os líderes do passado, mas obedecer aos líderes atuais para que eles não trabalhem de forma, ou melhor, eles trabalhem de forma alegre, não de forma desanimada, porque eles trabalhando com alegria vai ser proveitoso para quem? Para todo mundo. Eu coloquei uma flauta e o desenho de uma flauta. Você já viu, agora tem o Chaves de novo, tá num canal aí, apareceu de novo os episódios do Chaves. E uma das mais legais é a bandinha do Chaves. São vários legais, mas a bandinha do Chaves é incrível. E uma vez eu lembro que a gente estava plantando uma congregação, e aí daquele jeito, né, irmãos? Eu não sei cantar, male faço uns acordes no violão, e aí tava a galera lá, a gente começando a congregação, e aí daqui um pouco um batia palma num ritmo, outro cantava no outro tom, e vambora, vamos lá, Deus tá olhando pro coração, né? Na hora que terminou a gente de cantar, a Marilis falou assim: Jesus amado, tava aparecendo a bandinha do Chaves hoje. Aí todo mundo deu risada, e aí ficou marcado isso. Toda vez que a gente ia se reunir, vamos lá, a bandinha do Chaves vai se reunir. É terrível quando não há harmonia, não é verdade? É preciso haver harmonia na igreja. É preciso haver entrosamento, é preciso haver instrumentos diferentes sendo tocado debaixo de um ritmo. E aí, o que o autor está falando? Que é para a igreja obedecer e ser submisso aos líderes. A igreja não deveria apenas lembrar dos líderes mortos, mas ela deveria olhar para os líderes atuais e obedecer, porque eles estavam cuidando. Irmãos, é interessante que a palavra que aparece aí, no versículo 17, obedeçam. A palavra aqui, ela é uma palavra que normalmente não é o comum para obediência. Essa palavra não é comum para obediência. Essa palavra aqui ela é muito interessante porque ela indica uma predisposição para confiar. Uma predisposição para confiar. Uma predisposição para prestar atenção. Fulano vai falar, peraí, deixa eu ouvir. Essa predisposição para confiar, para prestar atenção, para alinhar-se. E olha como é muito difícil obedecer. Eu não vou fazer esse exercício aqui com os irmãos, não vou, eu prometo. Estou sendo tentado mas não irei. Mas, por exemplo, se eu falasse, eu não vou falar, mas se eu falasse assim, ó, irmãos, coloque a sua Bíblia do lado e se coloque em pé nesse momento. Não vou falar, tá? Se eu falasse isso aqui agora, imagina assim, tenta visualizar, se eu não tivesse feito essa pequena introdução da ilustração. Eu só falasse assim, ó, coloque a sua Bíblia do lado e se coloque em pé nesse momento. Qual que ia ser a sua predisposição? Qual que ia ser? Quem que ele quer que fique em pé? Ou seria, vambora, vamos ficar em pé, né? Aí o irmão acabou de se colocar em pé, sua predisposição foi legal, você ficou em pé, vamos lá, qual que é dessa vez aí, né? Mas sim, no bom sentido, né? Vamos lá, qual que é? Tá todo mundo em pé? Tá, agora pode sentar.
Ia haver a mesma predisposição ainda? Ou ia dar uma rosnadinha? Acabou de sentar, se coloca em pé de novo. Agora sim, né? Agora rosnou. Teve um pastor no seminário, o seu Haroldo, na verdade, ele foi fundador do seminário, e ele contou que quando ele estava na Marinha, logo que eles chegavam lá, a Marinha pedia para que eles abrissem buracos na terra. E aí, quando eles terminavam de abrir aquele buraco lá na terra, chegava o comandante, cara, esse buraco tá perfeito, parabéns, pode enterrar. Aí eles enterravam, terminava de enterrar, chamavam de novo, né? Ó, acabamos aqui o serviço. Perfeito, gente, ficou sensacional. Agora abra outro buraco aqui do lado. E não era buraco pequeno, né? Era buracos grandes, assim, para caber o ser humano, né? Eles abriam o buraco, terminou, agora pode tampar. Pode abrir? Pode tampar. Coloca casaco, tira casaco. Coloca casaco, tira casaco. E até que no momento você fala, por que vocês estão fazendo isso conosco? Por que vocês estão fazendo isso conosco? E a instrução foi para vocês aprenderem a obedecer. Porque na hora do conflito vai vir uma ordem e vocês precisam obedecer. Irmãos, essa palavra é muito interessante, porque essa predisposição de prestar atenção não é uma predisposição em desconfiar, é uma predisposição em confiar. E olha que interessante, como que eu vou confiar no ser humano? Maldito o homem que confia no homem, é o que a Bíblia diz, eu tenho que desconfiar mesmo. Mas os versículos anteriores estão mostrando, se os pecadores, líderes, estão apontando para quem? Para Jesus. Eles estão apontando para Cristo. Então, se eles estão apontando para Cristo, a minha predisposição vai ser o quê? Vamos confiar. Porque eles estão apontando para quem? Para o grande pastor, o supremo pastor. Se esses líderes estão vivendo a palavra, se esses líderes estão vivendo para a glória de Deus, se esses líderes estão confessando os seus pecados, a nossa predisposição deve ser em confiar, é ter esse respeito pela autoridade, para que haja ordem, haja disciplina na igreja. Essa obediência é concordar com a outra pessoa e admitindo que mesmo uma posição contrária, eu vou abrir mão em favor dos outros. É isso que nós vemos na igreja de Jesus, na maioria das vezes. Essa predisposição de confiar. Essa predisposição de eu vou abrir mão da minha posição. Não tem problema. Não é pecado a gente opinar. Não é pecado a gente falar. Mas haver essa predisposição, eu abro mão em benefício dos demais. Então, para não seguir doutrinas falsas, o versículo 9 vai falar sobre isso, mas o ensino dos seus líderes, que vem pela palavra, se os líderes estão instruindo, estão transmitindo a palavra, então vai haver essa obediência. O versículo fala, obedeçam aos seus líderes e submetam a autoridade deles. Quando um servo de Deus está ensinando a palavra de Deus e buscando viver em sua vida esse ensino, o povo de Deus deve sujeitar-se e obedecer-lhe. Vamos ler juntos? Quando um servo de Deus está ensinando a palavra de Deus e buscando viver em sua vida esse ensino, o povo de Deus deve sujeitar-se e obedecer-lhes. Algo interessante, irmãos. Obedecer a quem? Obedecer a quem? Esse aqui é um exercício legal que a gente vai fazer aqui agora. Obedecer a quem? Aos seus líderes, aos seus mestres. Qualquer pastor? Qualquer líder? Qual líder? Aqueles que estão apontando para Jesus, ok. Mas tem vários que apontam para Jesus. Então qual líder que eu vou obedecer? Olha que interessante. Aqueles nos quais eu fiz um compromisso de membresia. Olha a importância da membresia da igreja nesse texto. Eu assumi um compromisso de ser membro. Olha que interessante, já antecipando um pouquinho, o versículo diz, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Os líderes vão prestar contas de quem? Daqueles que assumiram um compromisso de membresia como igreja. Vai ser de todos os crentes? Não.
é daqueles que houve um compromisso, aqueles que fizeram um pacto entre todos os líderes. Esse líder aqui eu vou seguir. Entre todas aqueles que seguem a Jesus, esse aqui que fez esse compromisso é desses irmãos aqui que eu vou prestar contas. Então a importância aqui da membresia, de nós identificarmos esses líderes e os líderes saberem também de quem que eles vão prestar contas. Quando um dos pecados que eu lutei muito no meu coração foi o temor de homens, né? A preocupação do que as pessoas vão achar acerca de mim. E aí havia uma época na minha vida, né, que eu ficava muito preocupado. Chegava alguém na igreja, eu falava assim, nossa, como é que a pessoa acha, né? De mim, tal, não sei o quê, e tentava agradar a pessoa, tal. E aí, daquele jeito, às vezes a pessoa sumia, desaparecia, não voltava mais, eu ficava preocupado e tentava ir atrás, trazer de volta, até eu entender que cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. A pessoa veio, não fez um compromisso de fazer parte dessa igreja e foi embora, tudo bem. Eu não vou prestar contas dela. Ah, saiu falando isso, saiu falando aquilo, ou não gostou disso, ou gostou mais do outro, ou gostou mais da outra igreja. Não tem problema, porque eu não vou prestar contas. E aí a gente consegue, irmãos, como líderes, dormir em paz. São dessas pessoas que eu vou prestar contas. Aqueles que estão caminhando junto, estão próximos. E outra observação muito importante, é obediência cega? É obediência cega? Você vê muitos pastores que são dominadores do rebanho. E aí, só para a gente ver, são alguns textos, mas aí, só para a gente ver, vá um pouquinho mais à frente aí, no livro de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, passe aí algumas folhas à frente. 1 Pedro capítulo 5. Versículo 3. Não hajam como o quê? Dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Pastor, líder da igreja, não deve ser um dominador. E muitas vezes você vê por aí as pessoas assim, ó, quero trocar de carro. O que você acha, pastor? Ah, o que eu acho? Sei lá, quer comprar uma moto, um cavalo, não sei, faz o que você acha que tem que fazer. E as pessoas começam a ir no pastor e pedir bênção para trocar de carro, trocar de casa, se muda de emprego ou não. Não, Deus não nos chamou para ser dominadores do rebanho. E eu costumo falar, quando as pessoas fazem isso, perguntam alguma coisa nesse sentido, eu falo, irmão, faça qualquer coisa desde que seja para a glória de Deus. Quer vender o carro e andar a pé? Venda. Quer comprar 2 carros? Compre. Faça qualquer coisa desde que seja para a glória de Deus. Então, o líder não deve ser dominador, e você conhece pessoas assim. Pessoas que não podem dar um passo, e aí senão, ó, se você sair daqui sem a minha bênção, você vai ver, hein? Deus vai te pegar lá na frente. E os irmãos já ouviram eu falar isso. Às vezes alguém que chega para a igreja, chega na nossa igreja, eu falo, a pessoa é bem-vinda. E a pessoa que vai é bem-ida. Deus abençoe, vai em paz. Somos irmãos, vamos viver no céu junto, não tem problema, não é verdade? Não, né? Você tem que, só pode ir com a minha bênção. Não, não é assim que funciona. Deus não chamou os líderes para serem dominadores do rebanho. Eu vou explicar um pouquinho isso mais à frente. Então obedeçam os líderes, porque ele vai dar 2 razões. A primeira razão para obedecer aos líderes, eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Algumas versões dizem eles velam por vocês. Irmãos, ganhar almas é mais fácil do que cuidar de almas. Fala junto comigo. Ganhar almas é mais fácil do que cuidar de almas. Eu conheci alguém, muito obrigado. Eu conheci alguém que estava envolvido no ministério de cuidado de pessoas, e sempre quando havia um problema, a pessoa pegava e falava assim: é mais fácil cuidar de bicho do que de gente. O bicho, tu põe o cercado lá, ele fica, mas gente não. Por que tem que ficar aqui? Por que não lá? E tenta pular. Você promete que vai ficar aí? Prometo. Daqui um pouco tá tentando pular a cerca, né? E ele falava várias vezes isso. É mais fácil cuidar de bicho do que cuidar de gente. Olha que interessante, em João, capítulo 10, versículo 11 a 14, Jesus fala dos mercenários. Os mercenários, eles cuidam do povo de Deus por causa do quê? Do dinheiro. E quando vem o perigo, o que os mercenários fazem? Fogem.
Mas nós devemos cuidar da igreja de Deus. E aí, irmãos, é muito importante a gente lembrar isso aqui, ó. Como que um pastor cuida das almas? Como que um pastor cuida da igreja? Algo interessante que a gente precisa quebrar esse paradigma que a gente tem conosco, que não é bíblico, mas a gente tem conosco. Por exemplo, os crentes mais antigos, principalmente. Pastor bom é aquele pastor que faz visita. Não é um pressuposto esse nosso? Pastor bom é aquele que faz visita. Onde que está na Bíblia que o pastor tem que visitar? Alguém lembra o versículo? O pastor tem que fazer outras coisas, mas visitar? Ah, então o pastor não pode ir na minha casa. Pode e deve. Mas qual a crítica que eu estou fazendo aqui? É aquele sistema que eu já fiz isso, irmãos. Eu já fiz isso, tá? Eu tinha assim no lado da minha mesa no escritório, né, como se fosse ali onde você conhece, do lado da minha mesa tinha uma lista com todos os membros e uns 12 quadradinhos na frente do nome lá, né? Então, quem aqui que é com letra A? Tem alguém aqui com a letra A? Aline. Então estaria a Aline lá, né? Uma das primeiras. Aí eu ia visitar a Aline. Aí eu marquei no primeiro quadradinho do primeiro mês. Olha que pastor bom. Letra B, tem alguém com a letra B aí? As Brunas. Aí lá, janeiro, visitei, aí eu ia até embaixo. Aí eu não conseguia falar, às vezes, entrava em desespero, tava vencendo o mês. Ai, meu Deus, Deus vai tirar minha bênção como pastor. Brincadeira. E aí eu ia assim, desse jeito. Pra igreja, isso é bom ou é ruim? É maravilhoso. O pastor tá lá, tá passando, tal, né? Mas Jesus mandou a gente fazer isso? Ele não mandou. Ele mandou apacentar, ele mandou cuidar, ele mandou orar. Olha que interessante, o livro de Tiago, capítulo 5. Olha o que diz, Tiago 5, versículo 14. Entre vocês, alguém que está doente? Tiago 5,14. Tiago 5,14. Entre vocês, alguém que está doente? Que ele faça o quê? Olha que interessante. É o presbítero que vai falar assim, tô indo aí. É isso? Quem está doente? Presbítero, você pode vir aqui em casa? Por quê? Eu preciso que você ore. A gente está enfrentando umas lutas, umas dificuldades. Queremos compartilhar com você algumas dificuldades que a gente está tendo, alguns dilemas do nosso coração. Você pode chegar aqui, claro. Um pastor que está disponível para isso. Seja de manhã, seja de tarde, seja à noite. Olha que interessante, não é então que o pastor não vai ir na casa dos membros. É que talvez não vai ter aquela relação de lista de visitação que a gente tinha antigamente. E eu vivi isso, eu estou falando para os irmãos, eu vivi isso. Mas não é isso. Como que um pastor cuida das ovelhas? Primeiramente, eu creio que vem através da exposição da palavra. Quando você vem para a igreja, você tem que ter a certeza que o pastor vai abrir a palavra, vai ler e vai explicar a palavra. E aí você sai daqui falando assim, fui nutrido, recebi não Doritos, não bis, não sorvetinho, é tudo coisa gostosa. Não, eu recebi aqui nutrientes, recebi proteína, recebi salada, recebi nutrientes que vão me dar sustância para encarar as adversidades da vida. Começa com a exposição bíblica. Passa pelo aconselhamento bíblico. Olha, estou com essa dificuldade, eu quero viver para a glória de Deus. Vai receber um aconselhamento bíblico. Passa pela assistência bíblica, aquilo que nós lemos aqui em Tiago. O pastor que está presente, está próximo, está acessível. Passa pela oração pela igreja. Cuidar da igreja é orar pela igreja. Teve um tempo na minha vida que eu fiz aqui com os irmãos. Todos os dias eu tenho que voltar essa prática. A gente ora pela igreja de maneira geral. Eu costumo orar por aquelas pessoas que eu lembro. Deus trouxe a sua imagem, o seu nome no meu coração. Eu oro por você. Falo, Deus, eu não sei o que está acontecendo com fulano, mas que o Senhor esteja com ele, abençoando. Se tiver alguma coisa que a gente possa atender, suprir, ajudar.
Eu costumo orar, mas teve algo que eu fazia nesse desejo de cuidar de cada uma dessas almas. Até faço esse compromisso de voltar a fazer isso. Eu peguei toda a membresia da igreja e eu jogava lá 2 nomes por dia. Toda vez que eu ia fazer a minha devocional, eu orava especificamente por você. Então, pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês. Porque dizer assim, eu oro pela igreja. Não, eu orava especificamente. Para que Deus esteja te ajudando, por você viver para a glória do Senhor. Então, o pastor que cuida das almas, exposição bíblica, aconselhamento bíblico, assistência bíblica, oração. Você não cuida, guarde isso aqui, irmãos. Um pastor não cuida das almas com evento. Tem uma frase que diz, evento é evento. É muito fácil a gente fazer evento. É muito fácil a gente encher as cadeiras aqui. Vamos fazer um evento disso, um evento daquilo, tal. É fácil. Mas a nossa preocupação deve ser com as almas, que elas sejam cuidadas, com exposição. Quando um pastor é fiel no cuidado das almas, é importante que as ovelhas obedeçam a ele, porque ele vai prestar contas. Por que o pastor vai prestar contas? O rebanho é de quem? É dele ou é de Deus? De Deus. As ovelhas são nossas ou é de Deus? De Deus. A igreja é nossa ou é de Deus? É de Deus. A palavra é nossa ou é dele? É dele. O Espírito Santo é nosso ou é dele? É de Deus. A glória é nossa ou é de Deus? É de Deus. A autoridade é nossa ou a autoridade é de Deus? É de Deus. Então, no final de tudo, nós vamos prestar contas daquilo que não é nosso. Eu já falei para os irmãos, eu tenho dificuldade de ouvir as pessoas falando assim, ó, você nunca ouviu falar isso, você nunca ouviu falar assim, ó, às vezes eu estou junto com você em algum lugar e eu falar assim para a pessoa, essa aqui é minha ovelha. Você nunca ouviu falar isso. Esta aqui é minha igreja. Eu sei que esses pronomes aí pode ser a ideia de identificação, mas para mim soa como posse. E eu não tenho posse de nada, porque nada é meu. Tudo é de Deus. Então, se um dia me referir a você como ovelha, essa ovelha é de quem? De Jesus. E eu tenho tentado cuidar dela da melhor forma possível, porque um dia o dono dela, ele sim é dono, ele sim é Senhor. Um dia ele vai me chamar e vai falar, como que você cuidou da minha ovelha? Então, irmãos, a autoridade é de Deus, nós vamos prestar contas, não devemos ser dominadores do rebanho. E aí o texto termina falando como obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Olha que interessante, alegria, a igreja obedecendo aos líderes para que o trabalho deles seja uma alegria. Coisas boas acontecendo, não é verdade? O que dá alegria ao coração do pastor? Gostaria de ouvir os irmãos. O que dá alegria ao coração do pastor? Chamar para comer um churrasco, obviamente dá, tá? Uma pizza, uma lasanha também, né? Um feijão, fala Deus ao coração de alguém aí, né? Também. Mas o que dá alegria ao coração do pastor? Fala aí. Oi? Uma nova conversão da alegria, a união, a unidade da igreja da alegria. Que mais? Ouvir a palavra, pessoas servindo. Oi? Uma mudança de vida, porque aí a gente vê que o nosso serviço não está sendo em vão, a gente sabe disso. Quando a gente está pregando a palavra não volta vazia, mas quando você vê alguém colocando em prática aquilo que está ouvindo, isso dá uma alegria tão grande, ver a transformação de vidas, aquilo que os irmãos mencionaram, as pessoas servindo, né? Fizeram decoração ali, acho que domingo passado, eu acho, né? Algumas coisinhas ali fora, né? Ontem, a irmã falando assim, não seria legal a gente ter uns quitutes também? Essas iniciativas que a gente vai tendo, quando a gente falou de receber talvez um grupo do PV, a gente mencionou, jogou lá no grupo dos líderes, eu posso hospedar. E aí hospedar não é fácil, mas o mais difícil era a alimentação. Como é que a gente vai dar alimentação para esse povo aí, né?
Não, talvez eu consiga vir no almoço, talvez eu consiga vir no jantar, talvez a gente consiga fazer isso. Irmãos, isso dá alegria ao coração, porque tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de quem? De Deus. Quando a gente levanta uma oferta como a gente levantou hoje, só Deus sabe o quanto que você contribuiu e o quanto foi para você falar: Deus, eu tô dando é por fé, Senhor, hein? Tô como na viúva lá, tá bom? Aí tô me entregando meus 5, meus 10, meus 15, meus 20, meus 100, seja lá quanto que foi. Deus, ó, tô fazendo porque eu amo o Senhor, hein? Você não tá dando para mim. Você não tá dando para alguém da igreja, você tá dando para quem? Para o Senhor. Eu já mencionei isso para os irmãos, tem um hino muito lindo do quarteto do Palavra da Vida, que quando a gente chegar no céu, a gente vai ouvir algumas pessoas, né? Não que é uma certeza disso, é uma é uma canção para a gente sonhar, né? Que algumas pessoas podem chegar lá no céu e falar assim: o que você deu a Deus valeu, pois foi a mim que alcançou, eu quero agora te agradecer. Irmãos, isso traz alegria, não é um peso, não é um peso. Quando você liga para mim e fala: Né, estou com um problema, eu preciso da sua ajuda, eu estou te atrapalhando. Você já falou isso, já não falou? Não precisa falar se você está me atrapalhando, porque eu sirvo a Jesus. Sabe quando que eu sirvo a Jesus? Quando eu estou servindo você. Então não me prive o privilégio que é servir a quem? A Jesus. E você ligar: Onésio, estou com uma situação difícil, você pode orar por mim? Você pode me aconselhar? Você pode chegar aqui em casa? Podemos ir até você? Não me prive desse privilégio. A ideia desse não descontentamento que o texto fala é não gemendo. Você conhece pessoas pastores que gemem, né? Ó vida, ó céus, ó igreja, ó bênção de igreja, né? Não, não é isso que Deus deseja, porque não vai ser proveitoso, não vai haver harmonia, que nem a gente falou, né? Então, que essa flauta, esses instrumentos sejam tocados, tudo de uma forma harmoniosa. Queria te perguntar, a sua postura diante dos líderes espirituais, você ajuda ou você dificulta o trabalho que eles estão realizando para o seu próprio bem? Você é uma fonte de encorajamento ou de pesar? Você tem obedecido aos seus pais também? São seus líderes que Deus colocou. Você tem obedecido aos seus pais? Quais são os 3 Is? As 3 letras I da obediência. A obediência deve ser imediata, inteira e interna. Às vezes os meus pimpos lá, eles desobedecem. Eu pergunto: por que você desobedeceu? Ah, porque eu não fui na hora. Falei: exatamente, a obediência deve ser na hora. A obediência deve ser interna. E a obediência deve ser inteira. É muito legal, irmãos, quando a gente tem alguma ocasião aqui na igreja que a gente precisa empilhar as cadeiras, limpar, né? A gente sempre dá instruções. Os líderes, seja quem está à frente, tem que dar as instruções. Isso é normal, né? Vamos pegar as cadeiras, pegar a vassoura, pegar isso, pegar aquilo. Mas é muito legal a gente vendo as iniciativas acontecendo, né? Porque a obediência, ela deve ser inteira. Se a gente fala: vamos arrumar o salão, não é só colocar a cadeira. É guardar as mesas, é colocar os itens no lugar, é varrer. Não, mas varreu, ainda ficou manchado, eu vou passar um pano. A obediência, ela é inteira. Nossa família seria muito melhor com a obediência completa, não ia ser? Na igreja da mesma forma. Queridos, os líderes de Jesus que Deus usou, os líderes passam, mas Cristo permanece. Os líderes cuidam, mas é Jesus que sustenta. Uma igreja saudável, ela honra os líderes do passado, ela caminha alinhada com os líderes do presente, mantendo sempre os olhos fixos em Jesus, o pastor eterno. E assim a gente experimenta alegria, crescimento e proveito espiritual. Gostaria de terminar deixando 3 lições aqui para nós. A primeira: lembre-se de quem Deus usou para formar a sua fé. Quem Deus usou lá no passado para formar a sua fé. Vamos praticar essa mensagem agora já? Vamos fazer isso? Se possível, né? Se possível. Pega o seu celular aí, manda uma mensagem. Se você tem o contato da pessoa ainda, ela estiver viva, manda uma mensagem para as pessoas, né?
Fala assim, irmão, quero te agradecer. Deus te usou lá no passado, uma conversa que a gente teve, um discipulado que a gente fez. Quero te agradecer, porque Deus usou a sua vida na minha vida. Tá bom? Faz isso aí, pega o celular aí, manda essa mensagem para um líder, alguém que Deus usou lá no passado para formar a sua vida cristã hoje. Vai lá, uns minutinhos aí para você fazer isso nesse momento. Pode mandar um áudio também, não tem problema. Em segundo lugar, reconheça e honre seus líderes atuais, para o ministério ser alegre e proveitoso a todos. Reconheça os seus líderes, honre eles, para que o ministério seja alegre, não seja um peso. Isso vai ser proveitoso para todos. E por fim, olhe sempre para Cristo, o exemplo supremo e imutável, que é o modelo para todo líder e para toda igreja. Olhe sempre para quem, irmãos? Para Jesus. A gente fica triste quando algum líder cai. Nós ficamos tristes. Pessoas que foram usadas por Deus na nossa vida tropeçam, são pecadores. Mas nossos olhos devem estar em quem? Em Jesus. Ele é o nosso modelo e que nós sejamos um exemplo também para o amanhã, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos orar? Senhor, nós queremos dar graças a Ti pelas pessoas que o Senhor usou lá no passado para moldar o nosso caráter, nos transformar mais à semelhança de Jesus. Queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós e queremos suplicar ao Senhor que o Senhor nos ajude para sermos bênção para a próxima geração. Que sejamos uma igreja saudável, uma igreja que obedece a sua palavra, uma igreja que é submissa aos líderes, que os líderes possam cuidar da igreja, das almas, com alegria e não com pesar, não com descontentamento, porque isso não vai ser proveitoso para ninguém. Que nós possamos então viver para a glória e para o louvor do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.